Agora a gente vai entrar na proposta da psicologia da Joana de Ângeles, né? Então, a questão que se faz lá no Brasil, né, quando a Joana começou a lançar a série psicológica, muitos se perguntam por que Joana estaria interessada em se dedicar, em divulgar e refletir sobre psicologia e espiritismo, criando uma série psicológica com 16 volumes, né, que é o que completa toda a série psicológica. Alguns até acharam, alguns espíritas, então agora vai ter tratamento psicológico, como é que isso vai ficar? Muita gente resistiu um pouco, porque como é que fica essa história? Mas a proposta da Joana de Ângeles não é fazer psicoterapia dentro da casa espírita, necessariamente, não é de uma maneira que esse estudo seja feito só por psicólogos, mas sim realmente ampliar o universo do espiritismo através de uma proposta de psicologia espírita, né? Então, a proposta da série psicológica, como a gente falou, né, já se encontra com o pensamento do próprio codificador, quando estabeleceu em A Gênese que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Então, aí, na própria proposta kardeciana, a gente vê da necessidade dessa integração da ciência com o espiritismo. Então, é óbvio que Joana de Ângeles, enquanto uma grande pensadora, uma mulher à frente, um espírito de grande envergadura, possa, na proposta, em sintonia com a proposta de Kardec, integrar, né? Porque o processo evolutivo e as etapas do espiritismo vão também se evoluindo. Kardec fala em 4 estágios do espiritismo no mundo, né? E o quarto estágio, o último estágio, seria o espiritismo expandir uma dimensão de transformação social. E a gente está atrasado na proposta que Kardec fez, quando ele, digamos assim, não diria profetizou, mas ele anteviu essas etapas do espiritismo, uma fase filosófica, uma fase moral, uma fase social, né? E aí há essa relação de poder realmente propor uma ciência de base espiritual, porque a ciência é uma concepção, é uma visão de mundo, né? E assim tem uma visão de ciência X e, né, tem uma questão de ciência Y. Então, o espiritismo, com vários autores, como Dilthey, do pessoal das ciências humanas, questiona o conceito de ciência, essa ciência mais dura e mais materialista, né? E, então, é natural que o espiritismo também possa colaborar para trazer uma realidade que é essencial e que a ciência tem que reconhecer para que ela possa realmente contemplar toda a realidade do universo, que é a realidade do espírito, né? E aí a ideia, né, que eu já citei antes para vocês, né, que a primeira resposta que se apresenta, talvez ela esteja nada mais do que acolhendo algo que Kardec já em 858, ou seja, mais de 150 anos, propunha quando criou a Revista Espírita, tendo como subtítulo o nome Jornal de Estudos Psicológicos, justamente por saber que a proposta espírita é buscar conhecer a alma humana através do espírito imortal em suas faculdades e sentimentos, seu modo de vida e de relação. Assim, a proposta de Joana de Ângeles busca essa condição radical que Kardec também apresentava de uma psicologia atenta à sua própria definição. Psique, alma, logos, palavra que depois de Heráclito assumiu o sentido de razão e modernamente de tratado. Assim, a psicologia é o estudo ou reflexão sobre a alma, uma psicologia que devolve à alma o seu próprio território, que foi ocupado pela visão materialista, onde a alma foi trocada pelo comportamento,
fruto de uma biologia apenas. Queremos dar à alma a sua própria autonomia com suas leis e necessidades. Então, a proposta de uma psicologia espírita é poder realmente inverter, né? Não é a alma que é um fenômeno do corpo, mas o corpo sim que expressa a realidade da alma, né? Ou seja, a matéria nada mais é do que a expressão do que a nossa mente gera, né? Então, a proposta espírita é essa. E existe um autor americano que eu gosto muito, o James Hillman, que ele vai ter um livro exatamente sobre isso, chamado O Código do Ser. Esse livro, O Código do Ser, ele reverte toda essa proposta materialista naquilo que ele propõe da psicologia do Daimon. Então ele pega o livro A República de Platão, no mito de que é o mito que conta sobre as descidas da alma. Era um guerreiro romano, grego, que desencarnou, e ele volta para o mundo das ideias. E aí ele conta, Platão conta a história dele. Como é que ele chega no mundo das ideias, onde ele relembra tudo que ele tinha esquecido, e agora ele tem que voltar a reencarnar, que os gregos chamam de descer. É o termo que os gregos chamam. Então, existem as 3 deusas da mitologia grega que regem o destino humano, que elas são tão fortes que nem os outros deuses podem ir contra elas, que são as 3 moiras, Laquesis, Cloto e Atropos. Quando a alma está lá no mundo das ideias, ela está relembrando tudo que ela viveu, tudo que ela esqueceu, até que ela tem necessidade de descer novamente. E aí, então, ela vai falar com as moiras, e a Laquesis, que é a boa sorte, vai dar para a alminha um lote, o quinhão, ou seja, o que ela tem que desenvolver aqui na Terra, que seria tipo uma vocação. Junto com esse lote, ela ganha o daimon, que seria o espírito tutelar, o espírito protetor, que vem acompanhar a alminha para não deixar ela esquecer do que ela veio fazer aqui. Porque quando a gente desce, a gente fica anestesiado pela matéria e perde a conexão com a nossa essência e com esse compromisso com o nosso mito pessoal. Porque para os gregos, a gente tem um mito pessoal para realizar aqui quando a gente desce. Daí, Atropos, ela amarra, porque essas deusas são as fiadeiras do destino, né? Uma faz o fio, outra torce e outra amarra. Então, Atropos amarra o fio, Cloto dá o nó e passa pelo colo da Nanke, que é a deusa da necessidade. E a partir daí ela não tem como mais se livrar do destino dela e ela desce, como diz os gregos, ou reencarna, né? Então, a partir desse mito, o Hillman ele vai fazer todo um entendimento de uma psicologia do daimon, uma psicologia voltada para um destino, de um compromisso com o destino. E ele vai inverter a lógica da psicanálise, que diz que nós somos fruto dos desejos do pai, para dizer que o daimon escolhe os pais que a alma necessita para realizar seu destino. Então, aqui o livro do Hillman, um livro que tem muita relação com a psicologia espírita. Ele não é espírita, ele não tem nada a ver com... Mas ele faz uma sacação interessante e ele vai daí pegando estudos de casos de vários personagens famosos para explicar e mostrar essa teoria do daimon acontecendo aí na vida das pessoas. Então é um livro bem interessante, né? Então a gente vê autores preocupados com essa visão mais ampla, não sendo espíritas, mas trazendo essa realidade de novo para a nossa perspectiva mais ampla e espiritual. E aí temos uma entrevista que Divaldo deu nos Estados Unidos sobre a proposta da série psicológica, que diz o seguinte:
Ela diz, a nova perspectiva é de criar uma mentalidade capaz de não ficar apenas nos teoremas doutrinários, mas nas soluções comportamentais. Porque a proposta do Espiritismo é transformação moral, reforma íntima. E isso exige um trabalho com o nosso comportamento, com nossas atitudes, com a nossa postura. Retirar o movimento espírita que está encarcerado nas casas espíritas para equacionar os problemas da criatura onde a criatura estiver. Então, a Joana fala lá, não é mais só estudar dentro da casa espírita, não é mais só fazer um trabalho, é expandir o espiritismo para a vida, para a economia, para a psicologia, para a forma como a gente entende as várias realidades, perspectiva da ciência, do conhecimento humano, levar a mensagem para mudar o mundo. Através da mudança social, moral, econômica, porque, conforme Kardec, o Espiritismo tem a ver com todos os ramos da ciência, não apenas da ética moral da filosofia, mas também da psiquiatria, do comércio, da indústria, dos relacionamentos humanos, dos direitos humanos. Nós vamos colocar as bases da doutrina no pensamento social para mudar a sociedade. Esse é o novo desafio. Então, quando ela propõe a série psicológica, ela está dando um passo importante do ponto de vista de uma nova fase do Espiritismo, que é, vamos não só fazer do Espiritismo um consumo próprio, mas vamos fazer do Espiritismo uma visão de mundo que possa mudar a própria realidade do mundo. E assumir que a gente, através do Espiritismo, a gente pode fazer análise. Assim como o intelectual faz uma análise da realidade do mundo, da economia, das questões políticas, a partir da perspectiva do pensamento dele, o Espiritismo tem muito a contribuir também de poder pensar as realidades através do que ele oferece. Então, na hora de a gente começar a investir nisso, né? Agora, eu recebi no nosso grupo de WhatsApp, lá do Conselho da Mergues, uma mesa redonda que teve num evento médico, aonde o médico, que ele não é espírita, ele estava falando, era uma mesa sobre ética, era um americano e um brasileiro falando sobre ética. E esse médico brasileiro encerrou com uma frase de Chico Xavier, né? Então a gente vê assim como a doutrina pode ir além dessa dimensão fechada, apenas religiosa, enquanto uma doutrina que se faz e que nos basta enquanto processo de vida próprio, mas sim de poder alargar e constituir possibilidade de poder entender o mundo e colaborar com novas perspectivas, quebrar paradigmas e trazer novas concepções de homem, de mundo necessário para esse mundo que está em crise. Então, é essa a proposta de Joana de Ângelos, né? E é isso que eu falava antes também. E também tentar despertar uma responsabilidade e uma maturidade enquanto compromisso moral conosco mesmo. Porque essa é a crítica que ela faz para os espíritas, né? Os espíritas leem muito, assimilam muito, mas não trouxeram para o coração. Então, há uma distância do que a gente assimilou teoricamente e aquilo que a gente realizou enquanto compromisso de reforma íntima. E aí, então, essa proposta da Joana é criar uma nova linguagem para tentar chegar nessa proposta básica do Espiritismo, que é a reforma íntima. Porque a gente está devendo em relação a isso. Então, essa é uma proposta bem importante que ela vê na psicologia. E aí ela diz,
Joana nos afirma que Jesus é o perene momento em que o rei solar mergulhou nas sombras terrestres, a fim de que nunca mais houvesse trevas na humanidade, possibilitando uma perfeita identificação entre a criatura e seu Criador para todo sempre. Com a série psicológica, Joana aprofunda essa proposta, oferecendo a busca do homem integral e a realização plena do ser, abrindo os horizontes do homem interior e nos mostrando o caminho da conquista individual, onde todos estão, a partir dele, autorizados e conscientes que pode ser um Cristo. Então, a Joana, isso é uma coisa que a gente está muito presente nas obras dela, de sair desse atavismo mais pessimista, de culpa, de vítima, de lamento, e assumir que nós temos um potencial aonde a figura do Cristo é a imagem, é o arquétipo do homem ideal. E que Jesus fez esse caminho, porque esse caminho é possível para todos nós. Então a psicologia de Joana é uma psicologia extremamente positiva, de confiança em nós, de realmente reconhecer o amor do Pai, reconhecer o potencial de amor em nós, e não ficar nessa tradição judaica cristã do passado, de uma visão de pecado, de punição, de purgar e ficar nessa coisa negativa. Então, ela, em muitos do material dela, a gente vai ver ela batendo nessa tecla que, assim, da importância do auto-perdão, da importância do perdão, da importância de se aceitar, de se amar, de se reconciliar conosco mesmo e se abrir para uma experiência amorosa da vida. E acreditar verdadeiramente no nosso potencial divino. Nesse processo de autodescobrimento, nesse processo de conquista das possibilidades que trazemos e de poder daí perceber na vida que a vida é um exercício para a nossa inteligência, para a nossa criatividade, para poder realmente se experimentar e desenvolver as possibilidades inerentes a cada um de nós. E não ficar naquele discurso, o meu karma do passado, só sofrimento, se lamentando, né? Não, é uma proposta libertadora, né? Uma proposta realmente de uma cabeça erguida, confiante e de poder seguir em frente, né? Porque, de uma maneira, né, como diz o psicólogo americano James Hollis, ficar se culpando é uma forma de não maturidade, porque se culpar é uma forma de ficar enredado e não querer crescer, porque a pessoa que não se culpa tem que assumir a responsabilidade por ser livre. E as pessoas preferem não ser livres, porque isso envolve compromisso, e ficar se culpando como uma forma de não ter que crescer e avançar na sua caminhada evolutiva. Então, isso tudo aí está em jogo nas nossas dinâmicas emocionais, né, gente? Então, então a proposta da psicologia de Joana de Ângeles é realmente, e por isso que a figura do Cristo vai estar em dois grandes momentos, não só ali, mas em especial em dois grandes momentos. No primeiro livro da série psicológica, Jesus e a Atualidade, e depois o Evangelho, à luz da psicologia profunda, onde Jesus é realmente essa imagem desse homem integral, desse homem pleno, da qual todos nós, enquanto modelo, almejamos e podemos chegar de alguma maneira. E aí, no livro, na introdução do Homem Integral, é questionado o que a ótica espírita da psicologia pode apresentar de novo. E aí diz Joana,
é que o Espiritismo, analisa Joana de Ângeles, sintetizando diversas correntes do pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Porque se a gente for um pouquinho prático, né, e analisar a realidade que a gente vive hoje no mundo, em qualquer parte do mundo, a gente vê que alguma coisa está errada. Alguma coisa deu errado. A gente ganhou em tecnologia, a gente avançou numa série de recursos na medicina, recursos de elementos tecnológicos que nos geram bem-estar, mas o grau de violência, de hostilidade, essa barbárie voltando aí em forças antagônicas que a gente vê no mundo inteiro, mostra que alguma coisa não deu certo e que a psicologia que a gente tinha para oferecer não deu conta. Então, a proposta da Joana é trazer, então, realmente algo que está faltando, que é essa visão idealista, essa visão da realidade e da imortalidade, para que a gente possa ampliar nossa capacidade de perceber a realidade e ver de maneira mais clara quais são os equívocos da nossa humanidade e encontrar daí saídas criativas e efetivas para a nossa crise humana, né? Porque é uma crise de valores, é uma crise ética, a gente vê a sociedade extremamente insegura, né? A questão do medo, as doenças do vazio, que são doenças que campeiam assim o mundo, borderline, automutilação, violência, as doenças, a depressão que cresce cada vez mais, síndrome de pânico. A gente está vendo uma série de doenças que estão virando assim verdadeiras epidemias, mostrando que as referências que nos dão segurança, que nos dão uma base que possa dar estrutura psicológica para a gente, não existe. Está faltando alguma coisa aí, né? E aí acho que a Joana, ela pode realmente trazer essa perspectiva nessa busca de uma realidade, de um caminho de felicidade e de plenitude para esse homem, né? Então essa é a proposta dela com a série psicológica. No livro Autodescobrimento, a introdução, ela também vai dizer, muito antes da valiosa contribuição dos psiquiatras e psicólogos, humanistas e transpessoais, que colocaram a alma como base dos fenômenos humanos, a psicologia espírita demonstrou que, sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. Então, essa é uma questão também importante, da qual está fundamentada toda a psicologia do Jung e da psicologia do Viktor Frankl, da logoterapia e mesmo da psicologia humanista, né? Ou seja, enquanto que a psicanálise ela trabalha com o conceito central de desejo, o construto psicológico mais importante na psicanálise é o desejo, na psicologia do Jung é o significado. Ou seja, todos nós temos que viver a partir de um sentido, algo que dê sentido à nossa vida. Se isso não é vivido, a gente perde a conexão com a nossa alma e com os fatores essenciais da nossa vida. Então, o que a Joana coloca de novo é resgatar uma vida com sentido, uma vida com significado. E essa vida com sentido e significado só pode existir a partir dessa realidade do espírito imortal. Então,
São dois elementos que são fundamentais para que haja sentido. A ideia de espírito e a ideia de Deus. Se a gente não tem essas duas concepções, tudo vale, né? Daí não tem ética, daí não tem princípio regulador, porque daí tudo vale, né? Se não existe uma ordem, se não existe valores morais que regem a vida, porque a vida apenas é matéria que se manifesta, então a gente entra numa dinâmica individualista onde cada um faz a sua verdade, cada um por si, e vale tudo daí, né? E a gente vê que essa doença do vazio que acomete muitos dos jovens de hoje é justamente uma crise de valores e de perda de sentido. Uma dificuldade de lidar com a frustração daí, uma sensação de desamparo, uma estrutura emocional muito infantil, que lida mal com frustração, porque buscaram muitas coisas fáceis no mundo, né? Hoje em dia tem a facilidade de tudo, mas não construíram esse sentido maior da existência. E não sabem onde buscar isso. Aí vê esses adolescentes se colocando em risco, buscando esse sentido em sensações fortes a nível de corpo, né? Como se elas tivessem esse anestesiamento psicológico fosse compensado, então, em sensações corporais, seja no uso das drogas, seja no uso da violência, da automutilação, como fosse uma tentativa desesperada de compensar esse vazio existencial, que não vai ser compensado se a gente não buscar realmente esses valores espirituais, né? Então, a proposta da Joana é justamente isso. Recuperar essa existência a partir de uma busca de sentido e significado, que também é a proposta do Jung. Até aqui alguma coisa mais para colocar? Estamos indo bem? E aí, no Despertar do Espírito, na introdução, Joana vai dizer: a tarefa da psicologia espírita é tornar-se a ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos, os tormentos, as aspirações de beleza, do ideal, da busca da plenitude, como decorrência dos logros íntimos de cada ser, na sua larga escalada reencarnacionista. Então, de novo, aí a Joana falando essa proposta bastante positiva, né, de pegar... Ela ficou 50 anos estudando no plano espiritual, antes de lançar a série psicológica. Ela teve contato com Jung, teve contato com Freud, conversou com vários autores, que ela estudou também, né? Aliás, só uma fofoquinha espiritual, o Jung, ele era um dos espíritos ligado ao processo da codificação kardeciana, porque quando Kardec ele reencarnou, mais 5 espíritos reencarnaram com ele, que se ele falhasse, eles deveriam assumir o lugar de Kardec. E dizem que um dos espíritos ligado a essa proposta era Jung. E numa conversa que eu tive com o Divaldo, o Divaldo falou assim, que Joana que preparou a reencarnação do Jung. E que, apesar dele ter falhado numa das questões que era assumir a crença da reencarnação, porque Jung ele era reencarnacionista, mas era uma crença que ele assumiu particularmente para ele, mas não assumiu para o mundo. Então, ele falhou, mas a Joana falou que seria muito difícil ele ser aceito se ele tivesse bancado naquela época já a reencarnação. Então, que apesar dele não ter
assumido publicamente isso, a lógica, a estratégia dela foi muito favorável para trazer essa psicologia e resgatar a espiritualidade de novo na área da psicologia, né? Mas ele é um dos espíritos que está ligado a ela, né? E, na verdade, ela reuniu mais de 100 psicólogos e psiquiatras que estão espalhados no mundo inteiro. A Nise da Silveira é uma delas, o Pop Jung. Naquele livro, acho que Tormentos da Obsessão, a palestra sobre depressão, quem está falando lá é o Jung, né? Então, para realmente expandir essa proposta psicológica dela, né? Então, ela realmente está levando isso muito a sério. Ela reencarna em 2025, junto com São Francisco. Ele reencarna na Europa, ela reencarna no Brasil, né? E ela vai trabalhar com mediunidade e psicologia, né? Essa vai ser a tarefa dela. E São Francisco reencarna aqui na Europa com, não sei daí qual é o foco do trabalho dele, né? Então os dois reencarnam juntos mais ou menos nessa época, né? Então a gente vê que ela está preparando um terreno bastante importante em relação a essa proposta psicológica aí, e porque novos ares vão ter que surgir aí em favor desse momento que a gente passa, né? Então, apesar dele não ter assumido a reencarnação de modo público, ele não assumiu, mas ele deixou material de pesquisa, sonhos que ele acompanhou de almas que estavam reencarnando. Ele tem muito material que eles chamam de sonhos objetivos, onde pessoas desencarnadas aparecem em sonhos, ele reconhece como sendo realidades objetivas. Tem muito material do Jung interessante para ser estudado, que faz uma correlação importante com o espiritismo, né? E aí, no Jesus da Atualidade, ela diz, conjugando psicologia e espiritismo, nos faz perceber que, por processos mais demorados, a psicologia profunda chega, no momento, às mesmas conclusões que ele, Jesus, lograva com facilidade desde há 2000 anos. Então, de alguma maneira, o que a Joana está dizendo, que a psicologia profunda, que a psicologia do inconsciente, ela, de alguma maneira, aos pouquinhos, está chegando naquele que foi o maior psicólogo que nós tivemos até agora, que foi Jesus, né? E isso ela vai trabalhar muito no Evangelho segundo a psicologia profunda, né? Jesus é o grande mestre da psicologia. Então a ideia é então nos reconhecermos como espíritos imortais, realizando o caminho profundo para dentro de nós mesmos, a fim de conquistarmos esse reino interior. Então essa é a questão mais difícil. Quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas quão difícil é a gente conquistar esse rei, senhor da nossa própria casa interna. A gente não é dono de nós mesmos. A nossa consciência, ela é, do ponto de vista evolutivo, uma conquista muito recente do processo evolutivo. Então a nossa consciência, ela está sempre num processo de altos e baixos. Em todos os dias a gente enlouquece um pouquinho, né? Seja numa crise que a gente tem, descompensa, tem uma reação emocional, uma hora a gente está equilibrado, outra hora a gente já está descompensado. Então a nossa consciência ainda é um processo que está ainda em maturação, em elaboração, né? Então conquistar esse reino interior é realmente o nosso desafio. E como tal, Cristo é
é a figura desse homem integral. E Jung vai dizer, em vários momentos das obras dele, que Cristo é o homem interior a qual se chega pelo caminho do autoconhecimento. Jung vai dizer assim, que todo o processo psicológico do homem ocidental passa pelo mito do Cristo. Não é que a gente vai imitar Cristo de maneira literal, mas Jung entendia que todos os processos que o Cristo viveu são padrões arquetípicos, padrões exemplares, da qual são questões essenciais que em algum momento nós vamos nos confrontar. E isso vai ser vivido por nós em alguma medida, e ele, como modelo, nos ensina a como viver e suportar essas experiências psicológicas terríveis. Como, por exemplo, em algum momento a gente vai estar crucificado entre dois opostos. Então, o tema da crucificação, que Jesus viveu de maneira literal, ele é um símbolo de um processo psicológico que nós, em algum momento da nossa vida, vamos viver. Porque em algum momento a gente vai estar dividido. E vamos ficar suspensos entre um lado e outro lado, suportando o conflito entre essas duas realidades. E assim, cada etapa, cada processo do Cristo, ele é uma revelação plena, profunda, de processos da qual todos nós vamos passar, porque são processos arquetípicos, fundamentais, ligados ao inconsciente coletivo, ligados aos processos evolutivos, que a gente vai ter que viver para chegar nessa condição de realização de plenitude. Então, por isso que ele é, tanto para Joana de Anjos como para Jung, o caminho para todos nós, sem exceção. Então, agora eu vou explicar para vocês a série psicológica, a proposta, do que cada um dos livros propõe, e depois, então, na parte da tarde, a gente trabalha os conceitos de Joana, alguns conceitos do Jung que ela trabalha, e ver um pouquinho da diferença do Jung com ela, para poder entender um pouquinho Então, na verdade, esses são os livros da série psicológica, né? Em ordem, começa com Jesus e Atualidade, o Homem Integral, Plenitude, Momento de Saúde e de Consciência, que não era parte da série psicológica, ela fez fora, mas depois se integrou, o Ser Consciente, Autodescobrimento, uma busca interior, Desperte e Seja Feliz, Vida, Amor e Batimento, Despertar do Espírito, Jesus, Evangelho da Psicologia, Profunda, Triunfo Pessoal, Conflitos Existenciais, Encontro com a Paz e Saúde, Em Busca da Verdade, e o último, Psicologia da Gratidão. Depois tem o Refletindo a Alma, Espelho da Alma, que foi esse que a gente fez com ela, para complementar e fazer esses conceitos mais básicos para ajudar no estudo da série psicológica. Então ela começa com o livro Jesus e Atualidade, justamente trazendo temas atuais e fazendo uma relação entre a atitude de Jesus, né, a proposta dele, ligada ao tema, mostrando o quanto esses temas são pertinentes e realmente fundamentais nos tempos de hoje, né? Então, a Atualidade inaugura a série psicológica e traz então para nós, de novo, a figura do Cristo como o modelo, como a figura que pode trazer para nós as questões que são as soluções para nossas crises atuais, né? São pequenos textos, são capítulos pequenos, onde ela vai trabalhar vários temas, Jesus e a paz, Jesus e tal coisa, e trabalhando esses elementos como uma forma de trazer algumas reflexões para a nossa vida.
O homem integral já é uma análise da sociedade pós-moderna. No homem integral, ela vai trazer a crise do homem moderno, as questões dos sintomas que não são só individuais, os sintomas também coletivos. Então ele vai falar assim, de uma maneira geral, dessa condição e dos sintomas que margeiam a nossa vida moderna, buscando muito mostrar a questão da persona, do homem aparência, né, de uma vida em vez do ser, do parecer, em vez do ser, né, e dos valores materialistas, e fala de alguns biotipos psicológicos, frente a uma sociedade muito competitiva, né, cada vez mais individualista, cada vez mais hedonista, voltado para o prazer do corpo. Então, fala então dessa crise de uma dimensão narcisista do ser humano, voltado para o eu, para a sua imagem. A imagem vale mais do que a realidade. E fala também daí, dentro dessa dinâmica, das pessoas que, frente a uma sociedade cada vez mais instável, mais insegura e violenta, aqueles que são mais sensíveis e que se fragilizam e que acabam de alguma maneira evitando o confronto, e daqueles que são mais belicosos e agressivos e assumem uma atitude então cada vez mais violenta. Então ele vai falar de dois padrões de comportamentos em relação a esse cenário mundial, e vai mostrar daí algumas propostas, né, de romper com esses padrões e de estar atento a gente não ficar identificado com esses padrões atuais da persona e da vida material. Então ela vai trabalhar no homem integral. No livro Plenitude, é um livro que ela trabalha sobre a questão do sofrimento. Todo o livro Plenitude, a base dele é a ideia do sofrimento, né? A diferença entre dor e sofrimento, porque a dor, a limitação, o constrangimento, isso a gente não pode evitar. Mas o sofrimento é uma opção existencial. E ela vai... Porque a gente vê que tem gente que vive momentos de bastante dificuldades, né? E consegue se manter otimista, alegre. E tem pessoas que têm uma vida aparentemente facilitada e sofrem, né? E sente pessoas sofridas. Então, ela vai falar dessa consciência do ser em sofrimento, e o que isso implica, e ela vai usar, então, no livro Plenitude, as 4 verdades de Buda, né? As verdades básicas de Buda, e os 8 caminhos para superar o sofrimento. Então, ela propõe, a partir da proposta budista, né, que o sofrimento existe, outro, que o sofrimento um dia acaba, terceiro, a causa do sofrimento, e a 4ª verdade de Buda é o caminho para superar o sofrimento. Então, e aí o Buda vai dizer que o grande gerador de sofrimento é o apego. E aí ela vai trabalhar esses 8 caminhos, o pensar correto, a atenção correta, e assim vai. Ela vai, do ponto de vista de espírita, ela propõe na introdução que ela vai começar pela proposta budista, mas vai então fazer uma compreensão ampliando para a visão espírita a partir dessa proposta aí do sofrimento. E aí no final dos capítulos, ela vai afirmar que Jung foi o ser humano que mais entendeu sobre o sofrimento humano. Então, eu achei forte ela dizer isso, né? Então, aqui ela já traz o Jung como alguém fundamental para entender essa dimensão psicológica e a questão do sofrimento humano, né?
Momentos de Saúde e de Consciência são 2 livrinhos pequenos que foram juntados num livro só, que são livros que não estavam na série psicológica, e ela foi juntado depois num livro só, porque eles têm muito caráter psicológico realmente. Porque no momento de consciência vai falar também em certas tipologias, porque na medicina tem o tipo A, o tipo B, que fala de forma de como a gente reage e faz certos tipos de patologia, ou cardíaca, ou isso, aquilo. Então ele está falando de algumas formas de a pessoa lidar emocionalmente com a vida e vai trazer vários elementos psicológicos nessa busca de consciência, trazendo então elementos de reflexão como geradora de saúde. O mesmo no momento de saúde, né? E aí em cada introdução do capítulo, ela faz tipo assim um mantra, uma postura, né? Como se fosse uma afirmação de saúde, enquanto uma tomada de consciência do meu ser e essa relação com o divino, com a natureza. Então ela vai integrando também essa dimensão da saúde, enquanto tomar consciência de fatores de saúde, tanto do ponto de vista interno como na relação com a vida. Então, momentos de saúde e de consciência vão trabalhar em aspectos até meio práticos, assim, e convites para essa tomada de consciência em relação à libertação psicológica. No ser consciente, ela retoma muito do que ela trabalhou no Homem Integral. No ser consciente também, ela vai trabalhar questões bastante gerais da nossa psicologia moderna, das questões da sociedade, dos sintomas que vive a nossa cultura pós-moderna, vai colocar no ser consciente a necessidade da gente romper, então, com certas armadilhas ligado ao jogo de interesse da sociedade, né? O homem-aparência, o sucesso, essas questões dos valores materiais, volta de novo ao hedonismo, volta a questão do possuir, do ter em vez do ser, a questão da maturidade, de se ter força para romper com a consciência coletiva, porque a pessoa quer se sentir aceita, e aí ela acaba fazendo o jogo da consciência coletiva e se perdendo dela mesma. Então, no ser consciente, ela vai retomar todas as questões também atuais que envolvem a dinâmica não só do indivíduo, mas do indivíduo na sociedade. No autodescobrimento, uma busca interior, como diz a proposta do livro, é um livro que busca realmente essa consciência do ser. Aí ela já usa alguns conceitos junguianos, como o self, a busca do autodescobrimento não como ego, que a gente não é o ego, que essa é a consciência menor, que a gente é o self. O self, para Joana, a gente vai ver de tarde, que tem a ver então com essa realidade do espírito. Então, a gente é um ente, porque a gente se manifesta enquanto corpo, enquanto uma identidade que nos se apresenta, mas esse ente, ele revela o ser, que é o espírito. Então há uma diferença entre o ente e o ser. O ente é o existente, é a nossa dimensão que manifesta aqui na Terra. Mas o ente, muitas vezes, encobre o ser. Então, no autodescobrimento, é essa proposta então, de romper com essas amarras do ego e dos fatores que são armadilhas e realmente mostrar que a gente tem um ser aí, um ser espiritual e de um caminho, então, de autodescoberta e de realização desse ser espiritual, onde envolve superação de várias coisas, como a necessidade do auto-amor,
a necessidade do processo do perdão. No ser consciente, ela fala uma coisa bem importante aqui. Ela diz que o ser consciente não se culpa e não se desculpa, se descobre. Então, isso é uma coisa muito bonita da Joana de Ângeles. Então, a proposta não é ficar botando a sujeirinha embaixo do tapete, fazendo que não existe, e nem se culpando. É uma postura objetiva de se perceber, de se olhar sem culpa, como uma forma de poder realmente se conhecer verdadeiramente. No desperte, seja feliz, né? É proposta também realmente desse self, dessa busca, né, de realizar a plenitude do ser. Essas caminhadas em vários livros, ela faz uma jornada desde o surgimento do pensamento primário até o processo de maturidade e de poder do pensamento que vai adquirindo consciência de si mesmo, até chegar à consciência do si mesmo, né, de quem é um espírito. E é a partir disso a proposta de poder chegar à felicidade, né? E das etapas que a gente enfrenta para isso. E ela fala, não só no Desperte Seja Feliz, em outro momento também, dos conflitos inerentes a alguns processos, do tipo de alguns pensamentos atávicos do passado que a gente tinha que se libertar e assim por diante. Então, Desperte Seja Feliz é vida, desafio e soluções. Ela coloca já algumas patologias, alguns conflitos psicológicos, emoções e os conflitos que envolvem a nossa dinâmica psicológica, medos, as 4 emoções básicas, a superação de certas tendências psicológicas do passado, como culpa. Então, no Desafio e Soluções, ela vai realmente colocando a vida como um embate, a vida como uma luta, e a necessidade de aprender a lutar, de superar essa visão identificada com esse ego, que quer possuir, que quer ficar na infantilidade, que é uma recusa de crescer, e poder realmente se propor a realmente eu quero ser feliz, eu quero crescer, eu quero abrir mão, porque no fundo, o que Joana coloca em muito dos seus processos ali psicológicos é que no fundo a questão que se pergunta, a gente sabe tanta coisa já, né, na doutrina espírita, né? A gente tem tanto elemento, a gente tem tanta ferramenta, por que é tão difícil a gente se libertar de certos padrões psicológicos? E a resposta é porque a gente não quer. Porque a gente está muito identificado ainda com essa visão imatura e infantil. A gente quer ainda deitar no colo da grande mãe, quentinho, com um leite farto ali, sendo nutrido, né? E ainda, porque a gente não acredita na gente, ou porque a gente não acha merecedor, ou porque a gente está preso à culpa, ou a gente acha incapaz, mas por vários motivos a gente faz uma recusa, até porque crescer é assumir que a gente é capaz, e que a gente é responsável. E para que a gente tenha medo de dar esse passo, e fique daí preso nessa dimensão, nessas armadilhas que a gente cria para nós mesmos, né? O Amor Imbatível é Amor, né? É um livro que fala justamente da dinâmica do amor, né? De todos os processos que envolvem as dinâmicas de superação da vida
por uma psicologia do amor e dos conflitos inerentes também a essas questões, né? Então, aí ela vai trabalhar algumas coisas de relacionamento e algumas questões também de superação nesse processo de auto-amor, que é um tema bastante presente nos livros dela, a importância do halo-amor e do auto-amor, de a gente poder amar a nós mesmos e amar também o que está em nossa volta. No Despertar do Espírito, aqui ela começa a usar muito no Despertar do Espírito, o Triunfo Pessoal, ela começa a usar muito já os conceitos do Jung. Aí ela se torna junguiana. Né? Aqui ela já começa a falar em arquétipos, falar em inconsciente coletivo, entender a dinâmica do processo evolutivo do espírito através do conceito do Jung, o arquétipo, os mitos, os arquétipos centrais, assim por diante, né? Em Triunfo Pessoal também, ela começa a trazer muito os conceitos do Jung, sombra, ânimos, apesar que aqui é o livro que ela é no Jesus Evangelho da Psicologia Profunda, que ela usa o maior número de termos de sombra. Ela vai usar o sombra muito aqui em Busca da Verdade, o conceito de sombra, e mais aqui, ó, Jesus Evangelho da Psicologia. Aqui ela usa mais de 300 vezes o termo. Porque aqui ela vai falar, enquanto aqui ela está trazendo temas de Jesus, aqui ela vai falar do homem Jesus, né? E da psicologia dele, da postura psicológica, da atitude dele, né? Através do Evangelho como psicólogo, a prática dele como psicólogo e a luta dele com uma sombra coletiva, das armadilhas da sombra coletiva e do ego. E por isso que aqui no Jesus Evangelho da Psicologia Profunda, o termo sombra vai aparecer trocentas vezes. Né? É o livro que mais aparece o termo sombra. Oi? Daí a gente vai trabalhar esse conceito daí agora de tarde, né? Mas a sombra tem a ver com esse aspecto escuro da nossa personalidade, né? E aí a gente vai ver como é que o Jung entende isso e a Joana vai entender isso. A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso. No Triunfo Pessoal, né, ela vai trabalhar também questões de crises, questões de desafios, assim nos conflitos existenciais. Aqui ela vai trabalhar certas patologias, raiva, depressão, várias patologias é trabalhado ali, né? Fobias, neurastenias, né? Alcoolismo, isso tudo é trabalhado muito nesses livros aqui, né? Onde ela vai trabalhar questões de entendimento dinâmico, como é que ela entende psicologicamente, espiritualmente, certas patologias psicológicas, né? Então, ela vai falar de relações assim, síndrome do pânico, ela vai falar sobre depressão, ela vai falar sobre a questão da raiva, a questão da inveja, e vai fazer um entendimento dinâmico, porque a pessoa, o que está ligado à pessoa que está invejando, e assim por diante. Então, ela vai trabalhar bastante questões práticas nessas dimensões. Enquanto que a Paz Saúde é um livro também voltado para a busca da paz saúde, e são vários temas ligados diretamente a essa dimensão da saúde e da paz, né? Então, saúde e tal coisa, são temas gerais, amplos, que ela vai também abordar, buscando tomar consciência desse ser do self, sempre na busca de romper com essa dimensão do ego, que é essa dimensão limitada da nossa fantasia individual, para essa dimensão ampla do ser espiritual, na conquista de realizar, então,
valores e temas que possam realmente gerar essa paz e essa saúde. Em Busca da Verdade, atualmente é o livro que eu mais gosto da série psicológica, né, que a gente tem as nossas preferências, e atualmente é o livro que eu acho mais assim profundo e transformador, aonde ela vai trabalhar o eixo ego-self, a relação do ego com o self, na superação da sombra. É um livro profundo, porque verdade para Joana de Ângeles é um sinônimo de Deus. Deus é a verdade para ela, né? Então, aqui nesse livro Em Busca da Verdade, ela vai começar a colocar esse confronto entre a dimensão atávica do passado, com nossos impulsos primários, e da formulação desse ego, com o embate desse self, que é o ser essencial que quer se realizar e quer de alguma maneira estabelecer o reconhecimento para o ego, e que forma um eixo. E como é que se dá então esse diálogo entre o ego e o self e os conflitos inerentes em relação a isso? E aí então ela trabalha, né, algumas parábolas, a parábola do filho pródigo, e faz uma interpretação psicológica da parábola do filho pródigo para explicar o entendimento psicológico desse embate, né, da sombra, do ego e do self. Então é um livro que trabalha muito essa dimensão da sombra e da busca de realizar o self. E por último, a psicologia da gratidão, que é a psicologia, todo o livro voltado para a dinâmica da gratidão. Todo o livro o que é a gratidão, o trabalho com a gratidão, gratidão e tal coisa, gratidão isso, gratidão aquilo, aonde ela vê a gratidão como um exercício para chegar no amor. Né? Que isso é a base de todo o processo também psicológico da obra dela, a realização desse amor, né? E aí na psicologia da gratidão, ela vai então tecer em cada capítulo variações sobre esse tema, ajudando a gente a exercitar a gratidão, colocando não só questões teóricas, conceituais de entendimento, mas também alguns movimentos práticos assim em relação ao trabalho de gratidão. E o Refletindo a Alma, Espelho da Alma, eu já expliquei para você, são livros complementares que eu, o Marlon, o Cláudio e a Iris fizemos junto com ela para poder, então, trabalhar esses conceitos básicos que ela não entra, não aprofunda aqui na série psicológica e que muitas vezes tem dificuldade de entender. Então, conceito de ego, conceito de self, conceito de sombra, conceito de inconsciente coletivo, de arquétipo, tudo a gente trabalha aqui porque isso são termos que ela vai usar aqui e não vai explicar. Né? Então a gente fizemos esse livro para justamente introduzir esse material para facilitar a leitura da obra dela. Alguma questão até aqui, gente? De perguntar qual seria o livro recomendado para você alguém que não é espírita, que possa... Para começar? Sim, para começar. Olha, isso é muito relativo, mas o Homem Integral e o Ser Consciente, como são livros mais gerais, que ela está fazendo uma análise da sociedade, eu acho que é um livro interessante, porque ela dá um cenário do mundo atual e da crise que a gente vive. E ela não aprofunda com os conceitos junguianos ainda. Então são livros que, do ponto de vista mais teórico, é mais palatável, a gente assimila de maneira mais fácil. O Plenitude, que é um livro sobre sofrimento, também acho interessante para começar. Depois,
daí depois vai do gosto. Daí eu acho melhor ler esses 2 primeiros aqui, para poder entender os conceitos e aprofundar no restante da obra dela. Porque esses 2 aqui vão dar realmente, a gente vai mastigar um pouquinho os conceitos e vai colocar de maneira didática os conceitos que ela vai utilizar em toda a obra dela. No YouTube, a AME Brasil, ela está estruturando um curso online da série psicológica. A gente está já juntando material com videoconferência, com referências bibliográficas, com questionamento. Só que esse curso vai ser lançado o ano que vem, porque a gente está lançando um livro agora do Núcleo de Psicologia e Espiritismo, que é fazer toda uma relação entre as patologias com o entendimento da Joana. Então a gente está juntando toda a compreensão da psiquiatria e depois da versão espírita a partir dela e também de alguns outros autores, mas mais basicamente dela e Manuel Filomeno de Miranda, principalmente, né? Então a gente está ocupado com formar esse livro. É um grupo de psicólogos e psiquiatra espírita. Então a gente quer lançar no Mednesp no ano que vem, mas acabando o livro a gente vai daí se dedicar para o curso pela AME Brasil, que vai ser bem interessante, vai ter todos os conceitos, uma aula de videoconferência, depois leituras, depois questionamentos, para poder ajudar as pessoas a fazer também E também o Cláudio Finotti e nós da AME Rio Grande do Sul temos também várias aulas que estão disponíveis na internet. Se vocês entrarem no site da Ação Médica do Rio Grande do Sul, da AMERGS, a gente tem todo o ano, nós temos o Conflitos Existenciais, o programa do Conflitos Existenciais está todo ele já gravado em aula, o Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda está todo ele também gravado, e vamos gravar para o ano que vem o introdutório. E temos também conflitos existenciais também. São 5 módulos, 3 estão gravados. No ano que vem a gente vai gravar o introdutório e o módulo de relacionamento. Claro, ele é um pouquinho diferente das aulas normais, porque nas aulas normais são muito mais dinâmicas e mais profundas. E como é gravado, então as aulas são um pouquinho mais monótonas, porque a gente fala mais, o pessoal se manifesta um pouco menos, mas dá uma ideia dos conteúdos que estão sendo trabalhados lá conosco, né? E esse depois, o outro curso, como é que nós depois sabemos que vai começar e teremos acesso? Qual? O outro que vocês vão estruturar. Da Brasil. Depois a gente vai divulgar, né? A gente está já reunindo material, já tem, digamos assim, 70% do curso montado. Agora tem que alinhavar, escrever alguns textos ainda, para explicar algumas questões, listar as coisas da Joana de Ângeles, gravar algumas aulas que ainda não são gravadas. No que a gente tiver, vai ser ligado na AME Brasil, no site da AME Brasil. Né? Mas aí a gente divulga quando estiver pronto. Toda a série psicológica da Joana de Ângeles está publicada pela Federação Espírita Portuguesa, todos os livros. E podem ser também só estados online. Então, lá mesmo para casa também. E o repetir da aula espiritual também foi editado em português, pela Federação Espírita Portuguesa. Também pode ser só estados online. Certo, Jorge? Que bom, né? Em português, porque ele era escrito em outra língua, né? Ele era escrito em outra língua. Foi em português e cultural. A edição portuguesa. Nossa tradução aqui pela Federação. Não é a tradução, é a edição em portuguesa. Tem a edição brasileira e a edição portuguesa. Muito bem, gente.
Então, de tarde a gente retoma, daí para trabalhar alguns conceitos do Jung, como a Joana trabalha esses conceitos, tá bom?